Boa noite, pessoal. Nós da Ceramônica gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês essa noite. Agradecer ao Jefferson, agradecer a Maria da Nick e dizer que vocês terão uma noite maravilhosa com o André Pérsia. Ele que é psicólogo, trainer, master coach, trainer em programação neurolinguística, escritor, conferencista internacional. Ele tem mais de 900 vídeos no YouTube que vocês podem acessar de graça, à vontade, porque tem muita informação e muito aprendizado ali. Então a gente vai começar hoje com um trabalho que creio que de já transformação na vida de vocês, tá? Vocês vão gostar muito, sejam muito bem-vindos e eu apresento a vocês então André Pérsia. Obrigada. Boa noite para todos, muito obrigado por estarem aqui numa noite desafiadora como essa. Mas antes que eu diga qualquer coisa, eu quero começar inspirando vocês e a mim também, com algumas frases que fazem pessoas pensarem. Vamos lá. Programação neurolinguística. Isso me lembra uma história muito interessante de uma empresa nos Estados Unidos, semelhante ao nosso correio de hoje, só que em escala mundial, e que colocava sempre para funcionar umas esteiras rolantes, porque assim que se inventou o código de barras, as pessoas começaram a enviar via código de barras encomendas para todo lugar do mundo. Então essa empresa, de uma certa forma, montou uma engenhoca, contratou lá uns engenheiros, eles fizeram uma grande engenhoca, e nessa grande engenhoca, que tinha muitas esteiras e muitos leitores de códigos de barra, as pessoas botavam pacotes, e dependendo do código de barra que era lido pelo primeiro leitor, ele encaminhava a outras esteiras, porque as coisas eram entregues para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, uma esteira mandava para o sul dos Estados Unidos, outra para o norte dos Estados Unidos, outra para o Brasil, outra para o Japão, outra para a Austrália, e cada uma delas tinha que chegar a uma certa velocidade, tinha que chegar via avião, via carro, via navio, enfim. Por minuto, muitos pacotes eram processados de uma forma bem rápida, tão inconscientemente que pessoas presentes nem se davam conta, mas começavam a se interessar: como é que funciona essa engenhoca? Como é que isso funciona? Qual a melhor maneira? Como é que isso pode chegar num lugar, no outro lugar, tão rápido? O negócio da engenhoca funcionava e dali saíam pacotes do mundo inteiro. E um dia, essa engenhoca parou de funcionar. Parou. E todo mundo ficou assim: e agora? Eles entendiam de pacotes, eles entendiam de etiquetas, eles entendiam de correio, de navio, de transporte, de logística, mas não entendiam de engenhoca. Até que alguém resolveu lembrar que
bom, que tal a gente chamar alguém que originalmente construiu isso, entraram em contato com a firma de engenharia, descobriram lá uma certa dificuldade, pois o processo já estava funcionando há algum tempo, e de uma certa forma descobriram que a pessoa que montou aquilo ali estava nos arredores, por acaso, disse que já ia fazer uma visita a eles. Mas evidentemente que o pessoal já estava pensando, né, se uma engenhoca tão grande como essa em Giza, isso significa que a gente provavelmente vai ter um dia de folga, amanhã de folga, que já é final de semana chegando, então de repente vai ter uma coisa estendida, já está todo mundo fazendo planos na cabeça sobre o que ia fazer com aquilo tudo, e chega a pessoa que estaciona o carro um pouco longe e vai andando, até para ver o que tinha acontecido, porque falaram uma coisa assim para ele, que parecia gigantesca, realmente. Ele falou, deixa eu dar uma olhada. E no que ele chega no local, alguém, por acaso, olhando no relógio, começou a marcar o tempo, por um motivo que ninguém sabe porquê, enquanto outros já tinham parado de perceber o tempo, de algum tempo. Vocês veem meu ponto? E, de repente, ele começou a andar e tal, e ele virou para alguém e disse, se alguém aqui tem uma chave de fenda, ele ficou de chave de fenda, alguém, todo mundo hipnotizado já, desde o início, né? E, tá aqui, chave de fenda. E ele andou, deu alguns passos, abriu um compartimento lateral, um dos pedaços da engenhoca, que ocupava quase uma sala inteira, e apertou um parafuso. E a engenhoca toda começou a voltar a funcionar novamente. Todo mundo ficou feliz, alguns frustrados, porque já tinham imaginado planos para fazer, né, e tal. E aí o gerentão lá, ok, que bom, até a próxima. Para que eu entrego o orçamento para fazer o pagamento? O senhor vai cobrar por isso? Sim, eu prestei um serviço aqui. Sim. Aí ele já foi puxando do bolso uns trocados, uma coisa assim. Aí ele riu e falou, olha, o meu serviço custa $10.000. O gerente foi, deixa eu ver, o senhor ficou aqui 5 minutos, foi lá, apertou o parafuso, cobrou $10.000. Só um minutinho que eu vou me reunir com o conselho. Aí ele se reuniu com o conselho e, a fim de que alguém pudesse lhe dar um conselho, mas nem o conselho sabia qual era o conselho, porque todo mundo tinha dúvida e todos tinham certeza que tinham dúvida. Vocês veem meu ponto? E eles se reuniram, o que a gente vai fazer? $10.000, o sujeito ficou aqui menos de 5 minutos, aperta uma chave de fendas e... O que é agora? $10.000, uma coisa que qualquer criança pode fazer? Não, a gente está com caixa, a gente precisa que isso funcione, ele resolveu o problema, nós não impusemos condições, vou pagar, mas não vai ser fácil para ele não. Aí alguém disse assim, já sei como é que a gente vai pegar ele. Vamos colocar pedir que ele discrimine na nota exatamente o porquê dos $10.000. Aí falaram para ele, olha, vamos lhe pagar, vamos transferir para a sua conta bancária, nós não temos esse dinheiro aqui em caixa, mas nós temos na nossa conta, vamos transferir, mas eu preciso que o senhor discrimine exatamente os seus serviços. Ele riu, né? Ele começou a perceber qual era o ponto, você viu o ponto? Ele dizia assim, bom, por apertar um parafuso com uma chave de fenda, 0,01 centavo de dólar. Por saber exatamente qual parafuso precisa ser apertado, que vai com certeza gerar o resultado pretendido, $9.999. Então, na verdade, não se trata de apertar parafusos de fato, qualquer criança aperta parafusos, evidentemente, né? Mas o parafuso certo, que vai gerar o resultado certo, aí são outros 500. Né? Como são outros 500, eu manusear isso aqui. Então, são outros 500. Então, na verdade, essa história inspira bem o espírito do que é a programação neurolinguística. Por que a programação neurolinguística é um grande sucesso? E você ouve relatos, e nós fazemos isso nos cursos, inclusive, de formação, como que nós vamos ministrar aqui. Pessoas que muitas vezes têm fobia, resolvem suas fobias em 10, 15 minutos. Mesmo, claro, tem outros aspectos que depois tem que ser visto. Mas a fobia mesmo, a depressão, aquele medo, aquela coisa. Às vezes, quando você tem uma dor, você pode usar uma técnica de PNL e tirar aquela dor naquele momento, não para você deixar de ir ao médico e tratar. Mas no momento que você está no avião, não pode fazer nada, não tem um remédio na mão e tal.
em alguns poucos minutos. Meus alunos, eu fiz isso há 2 dias atrás em São Paulo, os meus alunos um diziam, já economizei com o dentista. Eu falei, não, você vai ao dentista, porque se estava doendo o dente, tem alguma coisa que precisa ser vista, mas nesse momento que você não pode ir ao dentista e não tem um remédio aqui, isso é uma coisa muito interessante. E uma série de outras coisas, como construir metas, gerar resultados. Uma outra aluna deu um depoimento assim, muito emocionado, aliás, 2 depoimentos que a gente teve no Pratístico, que a gente vai dar aqui, de uma moça que tinha anorexia nervosa e toda a parte emocional, ela disse que ela resolveu apenas fazendo Pratístico de programação neurolinguística, que estava por trás de uma anorexia nervosa. Ela disse que o médico considera ela agora curada disso. Enquanto uma outra pessoa disse que entrou lá no meu canal de vídeo, depois eu vou passar o site para vocês, e tem uma lista com técnicas para que a pessoa possa parar de fumar, e o irmão fumava há muito tempo, e ele deu um depoimento que ele mostrou a lista para o irmão, que nunca me viu mais gordo, e o irmão praticou alguns dos vários vídeos, ele nem viu nem 1/3 dos vídeos, e ele parou de fumar, como várias outras pessoas lá deixaram depoimentos idênticos. Então, que magia é essa? Que história é essa da programação neurolinguística? E por que há mais de 40 anos a PNL é um sucesso? E hoje já existem, inclusive, licitações de empresas públicas, inclusive no Brasil, para treinamentos em programação neurolinguística, ou a aplicação disso está acontecendo de uma maneira extraordinária. Exatamente porque a programação neurolinguística ajuda a gente a apertar não qualquer parafuso que qualquer criança aperta, mas exatamente o parafuso que vai fazer a coisa funcionar, porque a PNL estuda profundamente como especificamente as coisas funcionam. E a gente tem várias histórias aí, para a gente parar para pensar. Uma delas é o que você quer para você, porque não é uma coisa assim, vem cá, você deixou usar a PNL em você e sua vida vai mudar. A gente que estuda isso e se prepara, por exemplo, no Pratístico em PNL, aprende a fazer isso acontecer. E a gente aqui hoje vai fazer várias práticas, isso aqui não vai ser só uma palestra falada, a gente vai fazer várias práticas. Vocês hoje vão sair daqui com algumas coisas bem diferentes, com certeza, se vocês quiserem, isso. Porque a PNL mexe na estrutura de uma maneira positiva e com muita responsabilidade. Mas o que é importante para a gente ter esses resultados? É muito importante a gente saber o que a gente quer, ter um porquê. Esse homem, Viktor Frankl, talvez alguns conheçam, ele foi o fundador da logoterapia, mas ele era um psiquiatra que na época da Segunda Guerra Mundial foi colocado num campo de concentração, acho que foi Auschwitz, se não me engano, não tenho certeza, mas acho que foi. E ele, para começar de cara, ele viu com muitos toda a sua família ser morta, e ele ainda foi obrigado a trabalhar lá na enfermaria, porque ele era médico, então ele ajudou, ele disse que ele até queria, porque era uma maneira dele tentar fazer alguma coisa mais pelas pessoas, e lá qualquer animal presente lá era muito mais bem tratado do que qualquer pessoa que estava no campo de concentração. E ele começou a observar quem vivia e quem não vivia. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não viviam os mais jovens e mais fortes. Ele viu muitas pessoas jovens e fortes sucumbir diante daquele horror, daquela coisa toda que foi o Holocausto. Ele começou a observar que quem sobrevivia eram aqueles que tinham um forte, sólido porquê sair dali. Eles tinham um motivo, um porquê. Eles tinham uma razão muito forte. Ele mesmo começou a achar tantas observações interessantes sobre isso que ele estava lidando ali naquele momento, que ele disse que ele se imaginava, depois da guerra, num salão quentinho na Europa, em outros lugares, dando palestras e conferências, explicando todas essas coisas que ele tinha encontrado, tudo que ele tinha descoberto sobre o poder da vontade, e realmente isso se comprova de novo, de novo, de novo, de novo. Hoje existem inclusive muitas pesquisas científicas que vêm confirmando cada vez mais. Quando a gente tem um porquê forte, sólido, estabelecido, é o início de um processo de mudança, para que a gente possa realmente fazer a diferença. E a visão do futuro é exatamente isso. Só que acontece que um dos
criadores da programação neurolinguística, que depois eu vou falar deles, o Dr. Richard Bandler, ele disse que a coisa mais importante que ele aprendeu foi com uma das pessoas que foram modeladas originalmente, que vocês vão ver uma foto dela daqui a pouco, a Virginia Satir, e ela disse para ele assim: Richard, algumas pessoas preferem mudar do que fumar, mudar do que fumar, que eu estava pensando, é mudar do que morrer do que mudar. Porque eu estava lembrando de uma história de um pneumologista para contar para vocês, que me deu a melhor explicação de todos os porquês que cigarro é uma bomba, faz mal, só faz mal em todos os sentidos, e que fumar mata você ou prejudica você, que não adianta citar o avô, o tio que ficou até os 90 fumando, porque eles são exceção à regra. E ele disse isso de uma maneira muito convincente para mim. Não fosse o fato que numa das mãos dele tinha um cigarro e ele fumava e explicava isso muito bem. Então, por isso que muitas pessoas vão aos consultórios de psicologia, a maioria deles sabe o que aconteceu, como começou os problemas que eles têm, o que eles deveriam estar fazendo para tentar mudar, e não mudam por causa disso. Aliás, às vezes a gente de tanto fala mais ainda do problema, onde a gente põe foco, aumenta. Então, na verdade, a gente tende a repetir os modelos conhecidos. Eu me lembro de uma outra história, acho que alguns aqui conhecem também, do jesuíta da vaquinha, que tinha uma família que era muito feliz, muito simples, muito humilde, e viviam de uma vaquinha, que dava o leite, do leite eles faziam queijo, que sobrava do leite eles vendiam na vila mais próxima, e aí muito apertadinho dava para eles viverem, com tudo que a vaquinha dava, e tinham ainda alguma renda com tudo aquilo lá e tal, e era tudo em volta da vaquinha. Um dia um jesuíta passa por ali com o seu discípulo e pede hospedagem, porque ele estava indo para fazer uma outra coisa e tal, e ele entende rapidamente a dinâmica da situação, e ele, ao se despedir, o discípulo falou: nós vamos nos despedir da família, tá, tudo bem, eles vivem bem e tal, mas tem tanto potencial aqui, como é que a gente pode fazer para ajudá-los? O jesuíta falou assim: eu sei, você vai fazer o seguinte, amanhã antes de todo mundo acordar, você pega a vaquinha, leva para um passeio daquele espinhadeiro e joga a vaquinha lá de cima e mata. O cara ficou dizendo: mas como, mestre, matar a vaquinha? Vai por mim. Bom, ele é sábio, referenciado e tal, ele foi lá, jogou a vaquinha no precipício, a vaquinha morreu. Aí no dia seguinte todo mundo consternado: o que vai ser da gente? O que vai ser de nós? E tal. E eles seguiram viagem, passaram um certo tempo, fizeram uma longa viagem, mudaram de estado várias vezes, né, e tal, saíram de um estado para outro estado, foram mudando continuamente, né? Ou seja, que às vezes a gente olha nos mapas, cada estado tem uma cor diferente, né? Às vezes o estado de São Paulo é verde, do Rio é vermelho, de Minas é amarelo, mas quando a gente vai mudando de estado, gente, agora, se tem conta disso, a gente não sabe quando mudou de um estado ou já está em outro estado, né? Vocês veem meu ponto? Qualquer estado, né? Físico, mental, etc. E tal. E eles voltaram muito tempo depois e para pedir de novo pousada ali, porque era um pedaço meio desabitado, e já chegando perto começaram a notar uma diferença, muitas plantações, muitas coisas. Chegaram lá, não tinha mais aquela casa, era a mesma família, mas tinha uma casa muito melhor, muito maior, com muitas outras coisas, e descobriram todos com carros e inúmeras outras coisas acontecendo na fazenda. E eu e Jesus começou a rir. Eles entraram, falaram com a família, e a família disse assim: bom, pois é, quando vocês saíram daqui da outra vez, nós ficamos desolados, nós achamos que nossa vida iria acabar, porque a nossa vaquinha morreu. Como a vaquinha morreu, nós choramos, nos desesperamos, e aí começamos a parar para pensar: e agora? O que a gente vai fazer sem a vaquinha? Aí nós começamos a ter ideias, começamos a fazer outras coisas diferentes, começamos a experimentar outras coisas e prosperamos. E isso tem muito a ver com o que a PNL nos fala também, que nós ainda, quando existem problemas, e geralmente usa-se a PNL muito para lidar com problemas, existem o jogo interno e o jogo externo. O jogo interno é tudo aquilo que depende da gente. E o jogo externo são as coisas externas. Por exemplo, hoje, muitas pessoas estão chegando, está havendo uma manifestação com todo um suposto significado social, etc. e tal, aí na nossa sociedade. E nós estamos aqui. Então, os fatores externos são ruas impedidas,
dúvidas, etc. e tal. O fator interno é o que eu posso fazer, já que eu sei disso, vou sair um pouco mais cedo, vou lidar com isso de outra maneira. Então a PNL nos lembra o tempo todo que a gente fica querendo manter as mesmas vaquinhas na nossa vida. A gente tende a repetir os modelos, mesmo quando eles já se provaram inúteis, insuficientes, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo estilo de vida. Bom, eu estou aí há 28 anos trabalhando com a mente humana de uma maneira geral, com várias coisas ligadas à mente humana. Eu comecei a estudar hipnose desde a minha adolescência. Essa é uma longa história, né? E fui estudando várias outras coisas, conheci a PNL no final dos anos 80, logo em seguida eu comecei século passado, né? E comecei a aplicar, a estudar. Eu era contra a PNL, porque eu não sabia o que era isso. Como assim? Programar pessoas? Não tinha nada a ver. Programação é apenas um nome, como a gente vai ver. Quando eu entendi o que a PNL podia fazer, e eu tinha clientes que estavam anos se lamentando de suas lamúrias, de seus problemas, coisas e tal, e de repente, em uma sessão, eles não tinham mais a fobia. Eu falei, eu tenho que estudar isso mais. Eu nem tinha feito formação ainda. Estava lendo os livros e tal, com alguns que vocês têm aí fora e tal, lendo livros e coisa e tal, e comecei a aplicar e já comecei a gerar resultados. Quando eu fiz as formações em PNL, então eu falei, não quero saber de outra coisa. Primeiro, para minha vida pessoal, para minha vida. A PNL mudou a minha vida. E eu pratico e uso a PNL constantemente. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas gostam de fazer trabalhos comigo, porque eu vivo isso na minha neurologia, na minha estrutura. A PNL transformou definitivamente a minha vida para melhor. Eu continuo tendo problemas com todo mundo tem, eu continuo tendo dias difíceis, outros melhores e tal, mas eu volto para o trilho mais rápido, eu tenho muito mais ideias. A mente inconsciente responde muito mais rápido quando a gente precisa. Então eu tenho toda uma trajetória aí ao longo desse tempo. Eu vou entender isso, com certeza. Sou Master Trainer hoje em PNL, um dos poucos Master Trainers do Brasil, porque essa é uma categoria onde você é qualificado, não é nenhuma formação nessa área. Escrevi vários livros na área da psicologia, alguns que foram publicados fora do Brasil, em várias línguas. Atualmente, na área editorial, eu sou coordenador da Ser Mais, um dos coordenadores, e a gente está coordenando inúmeros livros na área de coaching e programação neurolinguística, e tem o meu livro também, que foi publicado pela Ser Mais, que a gente tem apenas uns poucos aí fora, mas a gente vai ter mais aí na formação, que é Coaching, Missão e Superação. O coaching é um processo estruturado para gerar resultados que, junto com a PNL, faz assim coisas incríveis pela vida das pessoas. Vamos começar a nossa história, né? Com isso vocês já começaram a se dar conta disso. Esse é o meu canal de vídeos, que eu gostaria de convidar todos que visitassem, youtube.com/André Pérsia, com A maiúsculo. Esse é o símbolo do nosso selo internacional, porque eu sou um dos poucos também do Brasil e do mundo que sou autorizado internacionalmente a ministrar cursos de programação neurolinguística com um selo, com uma certificação que tem uma validade em vários lugares do mundo, porque segue um padrão de qualidade. É muito difícil entrar nessa associação e principalmente ser selador, ou seja, certificador dessa associação. Dos nossos cursos saem do selo internacional, tanto de coaching quanto de PNL, que são os melhores selos internacionais nessa área. Mas estão todos convidados, depois eu coloco de novo aí. Se você entrar no YouTube e botar meu nome André Pérsia, vocês vão ver, tem inúmeros vídeos de PNL, coaching, desenvolvimento pessoal, tem palestras inteiras que eu coloco lá e é tudo de graça, porque isso faz parte de uma missão que eu acredito que eu tenho também, de ajudar a contribuir para um mundo melhor. É a minha maneira de marchar e fazer a diferença, né? Várias pessoas me mandam e-mails todos os dias de todo lugar do mundo que acessam o canal de vídeo e fazem aí transformações. Todo mundo que fala português ou algo próximo disso vem se beneficiando aí em relação a todas essas coisas. E programação neurolinguística nos permite um grande processo de desenvolvimento pessoal. Quando você estuda e pratica PNL, porque o nosso curso de PNL não é um curso teórico de PNL, é um curso onde você aprende a trabalhar com pessoas e principalmente é muito incentivado a trabalhar com você mesmo.
Porque eu acho que a melhor maneira de você ser grande na PNL é você trabalhar com você. É você fazer a diferença e gerar esse resultado para você. E aí vai ser muito fácil deixar isso transbordar para as pessoas. Então, você se desenvolve como pessoa, desenvolve inúmeras técnicas de persuasão, comunicação interpessoal, e você aprende de inúmeras maneiras. Aprender qualquer coisa será infinitamente mais fácil. Mas para a gente pensar em mudar algumas coisas na nossa vida, a gente tem que primeiro se perguntar o que é a realidade. O que vocês estão vendo aqui, nessa imagem? Um rosto? Só isso? Uma mulher? Os dois? Essa é uma das imagens da Gestalt, que a Gestalt é uma das avós, né, da PNL, é um dos troncos que ajudou a dar uma base para muitas das coisas que são trabalhadas na PNL. E a Gestalt tem a ver com percepções, o que você está percebendo. Então, essa é uma daquelas várias figuras da Gestalt, onde você pode perceber várias coisas. Mas o que é mais interessante que eu quero que vocês façam, uma simples, porém muito poderosa experiência. Alguns veem um grande rosto, né? Ou seja, está aqui a boca, o nariz, os olhos, né? A barba, o cabelo, e outros veem uma outra coisa aqui, que é uma mulher de costas, o vestido dela aqui, a cidade ao fundo. Eu quero que você primeiro faça uma escolha. Assim. Agora eu quero perceber a mulher na cidade. Eu quero perceber isso. E alguma coisa vai acontecer na mente de vocês, que vocês até podem identificar o rosto, mas vocês vão perceber mais predominantemente a mulher. Quem está conseguindo isso? Interessante, né? Agora vamos dar um outro comando para a mente. Eu quero perceber predominantemente o rosto. Mesma coisa, provavelmente você está vendo mais o rosto agora de frente. Você vai ver alguma coisa lá que lembra a mulher, mas o rosto fica mais forte. Então eu me pergunto, o que é perceber a realidade? Porque essa é uma simples e ingênua experiência que tem muito a ver com o processo que nós utilizamos de uma forma um pouco mais complexa de perceber a realidade. O que é certo, o que é errado, o que é apropriado, o que nós devemos fazer diante de um problema, de um desafio, de um conflito. Como lidar com uma situação de uma empresa que pode falir ou que pode se recuperar? O que fazer? O que eu escolho perceber a respeito de mim mesmo? Vários dos clientes que eu trato com programação neurolinguística são clientes que estão comprometidos com uma forma de perceber. E a PNL mostra para esses clientes que eles podem perceber outras coisas e fazer outras coisas também. E isso começa a abrir o mapa deles de possibilidades. Ou seja, o que você está fazendo da tua vida? Porque existe, como eu disse, toda uma tendência da gente repetir aquilo que é conhecido. Né? Mas se você continua fazendo o que você sempre faz, obviamente você vai continuar obtendo o mesmo resultado que você está obtendo. Uma das definições de insanidade é você fazer a mesma coisa que você faz e desejar um resultado diferente. Comer a mesma quantidade de calorias que você come e desejar emagrecer 10 quilos. Desejar ter sucesso na carreira e não se desenvolver profissionalmente. É incongruente isso. E a programação neurolinguística otimiza completamente esses resultados. A PNL surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos com um homem chamado Richard Bandler, que, enfim, um cara que resolveu estudar computadores e era uma pessoa que tinha limitações financeiras e ele precisou, inclusive, ganhar um certo dinheiro transcrevendo palestras de algumas pessoas muito notórias nos Estados Unidos, na Califórnia. Naquela época, era a época do movimento do potencial humano, onde se tentava de tudo para obter resultados fora daquilo que era convencional, das terapias convencionais. E ele começou a ficar muito impressionado com um homem chamado Fritz Perls, que tinha assim, uma capacidade enorme de fazer perguntas a pessoas. Depois ele conhece outras pessoas que tinham uma facilidade enorme de, muito diferente de seus colegas de profissão, gerar resultados incríveis.
E ele começou a gravar essas coisas, a estudar, não nas mesmas escolas que eles, nem a linha teórica deles, que é o Torno faz. Ele começou a se interessar pelo modo como essas pessoas muito brilhantes conseguiam os resultados que eles conseguiam, como eles interagiam com o cliente, o que eles faziam, o que eles diziam, que perguntas eles faziam, como eles abordavam certas coisas, porque eles tinham resultados diferentes. E ele começa a apresentar essas conclusões na faculdade de Santa Cruz, Universidade de Santa Cruz, para o John Grinder, que já era um grande linguista, inclusive aluno do Chomsky, não do Chomsky, que está vivo até hoje, né? Um grande, estava, né? Assim, um grande psicolinguista, um grande linguista, hoje uma celebridade mundial, que influencia muito o pensamento da programação neurolinguística também. E eles começam a levar adiante essa observação e esse mapeamento dessas coisas extraordinárias que funcionam. Eu, inclusive, não voltei, né? Pois é. Eu chego lá. Vamos lá. Isso, muito bem. Eu, inclusive, eu tive com o Wander várias vezes já, e estou indo agora de novo estar com ele nos Estados Unidos, agora em julho, daqui a menos de um mês, participando de mais uma formação, ou seja, bebendo direto da fonte, né, para evitar distorções ou minimizar, pelo menos, distorções diversas. É isso que hoje, na atualidade, eles começaram a fazer isso muito novos, com 20 e poucos anos de idade, ele principalmente. E esses foram os grandes modelados do que deu início à PNL. Virginia Satir, uma grande terapeuta familiar, Fritz Perls, um grande terapeuta, e Milton Erickson, que revoluciona várias terapias, inclusive a maneira de se fazer hipnose. Aliás, gente, um pequeno parênteses, eu fiquei um pouco surpreso que algumas pessoas parecem que têm alguns problemas com hipnose. O problema dessa hipnose não existe. Mas é ótimo quando a gente faz. Muito interessante. Hipnose nada mais é do que um nome que se dá para processos onde as pessoas mergulham dentro de si e aprendem a fazer novas escolhas para si. Ponto, acabou, é isso. Não tem nada extraordinário nisso. Agora, tem esse pessoal aí, põe o pessoal para comer uma cebola e dizer que é maçã. Então, tem gente que diz assim, você vai fazer hipnose, eu vou virar galinha. Eu sempre respondo, esse problema seu, eu não tenho nada com isso. É sua vida, né? Na verdade, é um processo muito bacana, recomendado hoje pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, pela eficácia, rapidez, quando feita por profissionais competentes, de gerar resultados incríveis. E o Erickson fazia isso. Ele conseguia que seus pacientes, inclusive em hospitais esquizofrênicos, melhorassem, coisa que ninguém conseguia fazer. Tipo, além de enchê-los de remédio, coisa e tal. Então eles começaram a modelar o processo de como essas pessoas conseguiam fazer esses resultados. E criaram, uma coisa foi evoluindo, não tinha um nome, isso chegou-se à programação neurolinguística. A gente vai explicar um pouquinho o que é isso, né? Neuro, vamos começar com neuro. Neuro significa cérebro, significa sistema nervoso. Significa que na PNL existe a base do sucesso. Por que a PNL funciona? Por que é tão rápido? Por que a gente faz uma coisa e gera um efeito? Por causa do neuro também. Porque o neuro é o sistema nervoso, é o cérebro, é o funcionamento do cérebro, é a neurociência. Então, baseia-se muito em como o cérebro funciona, como funciona o sistema nervoso. Então, você está jogando com um parceiro da maneira que esse parceiro gosta de jogar. Então, você pode usar um modelo obscuro, como muitas terapias antigas aí, onde você tem que primeiro entender o modelo da terapia para tentar raciocinar dentro dela. Na PNL não tem modelo de terapia, tem cérebro, como funciona, o que ajuda, o que favorece, como você aprende, como você muda, o que é necessário para você tirar o foco de uma coisa e botar em outra neurologicamente. Então, neuro é toda essa parte estrutural da gente, que todos nós compartilhamos. Esse neuro. Linguístico não é só linguagem falada, é linguagem verbal, não verbal, significado, como nós aprendemos as coisas e damos significados, o que nós valorizamos, o que é importante para nós, que funciona junto com esse hardware, né, com essa estrutura, né, que é o neuro.
programação nada mais é do que a sequência como as coisas estão arrumadas. Existem os fatores externos, mas internamente nós reagimos aos fatores externos com base em como nós, pela vivência, pela aprendizagem e tal, nós arrumamos neurologicamente essa coisa linguística, esse significado. Então a PNL, muito simplesmente, como nós vamos fazer hoje aqui, nos ajuda, nos ensina a perceber que nós podemos arrumar de outra forma. Nós podemos buscar outros significados. Quando você faz uma coisa de um jeito e passa a fazer de outro, quando você pensa algo sobre o que você sente, passa a perceber que tem outras possibilidades de perceber, você faz programação neurolinguística, porque você muda a sequência de coisas que tinham um significado e agora tem outro, e usa mecanismos neurofisiológicos que vão fazer isso ser mais rápido, mais eficaz e muito melhores. Então, por isso que não tem para ninguém. Né? Por isso que os resultados da PNL são assim dramáticos e afetam várias áreas da nossa vida. Essa é a roda da vida do coaching, que é uma outra formação que a gente também faz junto com o Practitioner. E isso dá uma certificação de coaching muito maior, também duplamente selada internacionalmente. Na PNL você pode trabalhar várias áreas da vida da pessoa. No início a PNL começou quase como um modelo de terapia, mas logo em seguida viu seu potencial para aplicação nos esportes, em vendas, em relações humanas, corpo, saúde, tudo que você puder imaginar isso tudo. Eu hoje fiz uma entrevista no canal aqui local e a pessoa me perguntou quem pode fazer PNL. Eu falei, onde tiver pessoas querendo ter uma qualidade de vida melhor, essa pessoa pode se beneficiar com a PNL, ou seja, todo mundo, né? Porque nós todos, seja com problemas ou desafios, seja com já vivendo bem e podendo viver muito melhor, significativamente, a gente pode usar a PNL e ir aprumando a nossa qualidade de vida cada vez mais. E eu quero começar agora com uma experiência que eu queria fazer com vocês. Eu vou convidar vocês, né? Não tem nada demais, ninguém vai virar cachorro, nem galinha, nem nada disso, tá? Eu só vou convidar vocês para passar por uma reflexão. Uma reflexão com base na programação neurolinguística. A gente vai fazer um processo que tem a ver com pilares da programação neurolinguística. Essas coisas que estão escritas aqui são os pilares da PNL, alguns dos pilares da PNL. Então, eu vou convidar vocês a passar por uma reflexão. Então, eu vou convidar, se você pode ficar de olhos abertos, olhos fechados, você pode escrever algumas coisas ou não. Eu só gostaria que você refletisse comigo dentro desse processo. Quem gostar, eu convido assim, para relaxar, soltar, fechar os olhos, deixar a imaginação fluir. Às vezes o seu foco vai ficar com as minhas palavras, às vezes o seu foco vai fugir para outras coisas. Tudo está bem, tudo isso é previsto por nós. Eu só gostaria que você passasse por essa reflexão. Então eu vou pedir para que agora, inicialmente, você comece pensando em um desafio da tua vida. Um desafio, um problema, uma situação difícil, ou que está aquém daquilo que você gostaria. Talvez você reconheça várias coisas aí, mas eu quero que você escolha uma coisa e identifique para você, aí, o que é isso? Identifica o que é. Eu quero que você pense qual é a extensão que isso hoje está acontecendo na sua vida. Eu quero que você acolha o que você está percebendo. Acolher não é gostar nem se conformar. Acolher significa ter ciência, se abrir para aprender. Acolha o que você está percebendo. Eu quero que você comece a pensar e seguir algumas sugestões para pensar de algumas formas diferentes. É o que eu falei, quando a gente pensa e faz a mesma coisa, a gente tem o mesmo resultado. Se a gente pensa de outras maneiras e de outras formas, existe a possibilidade da gente já obter um resultado diferente. Então pense nesse desafio, como ele te acomete, o que ele acontece com você, o que ele faz com você, como é que você reage, quais são os fatores externos, ou seja, coisas que não dependem só de você. Quais são os fatores externos, as coisas externas.
quais são os fatores internos, como você reage a essas coisas externas. Como? De que maneira você reage a essas coisas internas? O que você diz para você que talvez ajude a piorar um pouco do que você se sente? De qual tom de voz? Nada dá certo para mim. O que você vê na sua cabeça que traz coisas que não sejam as melhores? Às vezes nos cursos eu peço para os alunos somarem quantas horas por dia eles gastam pensando coisas ruins que não levam a nenhum tipo de solução. Aí eu peço para eles irem somando ao longo dos dias, dos meses, dos anos, e ao longo de 10 anos. É um absurdo, ou seja, um tempo que poderia ter sido gasto em soluções, às vezes é gasto numa lamentação infrutífera. Vamos lá, o que você vê, o que você diz para você? O que você faz com o seu corpo na hora que você lida com esse desafio? Como é que seu corpo reage a isso? E agora eu vou pedir para você pensar algumas coisas diferentes. Como será que um índio que viveu no Brasil, antes do Brasil ser descoberto, reagiria a essa questão ou algo parecido com isso? Vamos lá, é esquisito mesmo, vamos lá. Se imagina sendo um índio, peladão, no meio do Brasil, antes de ter chegado aqui, aqueles navios. Como ele reagiria a situações parecidas? Você imagina, você não precisa saber, eu só quero que você tente pensar como se fosse ele. Imagina, você lá no lugar dele, vista essa personagem agora. Como você intui, imagina que ele reagiria, trabalharia? Como uma criança, aqui nessa cidade, no ano de 1950, lidaria com uma situação como essa? Imagina isso no lugar da criança. Como uma senhora, daqui a 30 anos, provavelmente vai lidar com uma situação como essa? Agora volta a pensar no desafio, no problema que você escolheu. Perceba o que começa a ser processado de outra maneira, diferente. Muda alguma coisa? Vamos lá, vamos prosseguir. Onde você está colocando o foco? Seu foco está mais em problemas, em soluções? Quando você lida com essa história, para onde vai o seu foco? Predominantemente. Para onde ele poderia ir? Que talvez fosse interessante, bom, melhor. Imagine deslocando o seu foco para algo diferente, um pouco diferente. Como você imaginaria que isso iria influenciar o processamento dessa história diferente já? Volte a pensar de novo no desafio. Vá mudando se alguma coisa muda, não só no conteúdo, mas no tamanho, na imagem que tiver na mente, nas cores, nas formas, no som, no diálogo interno. Como essa questão hoje afeta não só você, mas o seu entorno. Pessoas, família, trabalho. Qual é o impacto que isso traz, esse desafio, ainda, a última vez, nesse entorno? Mesmo quem não sabe, talvez não verbalmente, você se comporte diante dessas pessoas, ou lide, e as pessoas acabam recebendo alguma influência disso. Como você poderia lidar um pouco diferente com o seu entorno? Talvez até acessar recursos do seu entorno que você ainda não acessou. Qual seria? Onde? Isso. Vou fazer uma outra pergunta para você pensar.
Se existe uma parte sua ainda contribuindo para o problema ser do jeito que é, ou seja, algo que você ainda não mudou ou ainda não fez diferente, essa parte sua que ainda se mantém fazendo isso, o que você acha que ela está tentando fazer por você através disso? Né? Às vezes a criança faz uma malcriação para chamar atenção, porque ela quer atenção, né? Ou seja, existe uma intenção positiva lá atrás. O que você acha que essa parte sua, embora não seja positivo que você está vivendo, eu sei que não é, mas o que essa parte poderia estar tentando te chamar atenção? O que você pode começar a escolher aprender com isso? Pensa nisso. Que duas coisas você pode escolher aprender, ao invés, inclusive, de se sentir fracassado ou mal, achando que tem alguma coisa errada na sua vida. Se você escolher que isso vai hoje te ensinar alguma coisa, o que você hoje pode descobrir, que pode aprender diferente? Pensa nisso. Pensa de novo no desafio. Vai percebendo se alguma coisa vai mudando. Está lá, o jogo externo está lá, a situação está lá, mas e dentro de você? O que vai mudando? Quais são as alternativas? O que você ainda não considerou? Como você pode ser um pouco mais flexível para buscar soluções? Gere imagens, traga ideias. Pense 2, 3 alternativas, 2, 3 coisas que você poderia buscar uma flexibilidade para ter um resultado bom, positivo. Imagine isso botando em prática. Alguma coisa diferente. Ainda essa semana. Pensa agora de novo no desafio. O que vai mudando sobre ele? Quais os recursos que você sabe que você tem dentro de você para lidar com isso que você ainda não acionou agora? Quais os recursos que você inconscientemente tem, ou conscientemente também, às vezes até numa outra área, por exemplo, você joga futebol muito bem. Como você poderia usar toda a tática de percepção, planejamento do jogo de futebol para coordenar sua equipe de vendas, por exemplo? Que recursos você tem, mesmo que se manifestem em outra área, que poderiam se manifestar nessa área? Imagine-se usando, dando vazão a esses recursos. Gera uma imagem, imagine-se lá fazendo, gerando isso. Pensa de novo no recurso. Pensa de novo agora no desafio. Pensa agora nesse desafio. O jogo externo está lá, os fatores externos, as outras pessoas, as outras circunstâncias. Mas como está agora melhor os fatores internos? Quem aqui agora, pode abrir os olhos, quem agora percebe algo diferente para melhor no fator interno, para lidar com isso, com essa história? Não estou dizendo que você vai resolver todo o problema, mas quem aqui percebe algo um pouco melhor quando pensa nesse desafio, sobre uma disposição interna? Só para botar a mão para a gente poder perceber. Várias pessoas levantaram a mão. E outras pessoas estão ainda processando, porque esse trabalho é um trabalho que não é só agora. Ele já mexeu em toda a estrutura linguística de vocês. Vocês não são mais os mesmos, porque vocês já passaram por várias coisas que são importantes para a PNL. Por exemplo, o mapa do meu território. Você geralmente pensa no problema com o teu mapa. O que é um mapa? A sua forma de pensar, de dar significado, de trabalhar com isso. Por isso que eu pedi para vocês pensarem, imaginarem se o índio, a senhora, a criança. Por quê? Porque você teve que se colocar em outros mapas. Então isso faz você se dar conta que existem outros mapas, não só aquele que você está usando. Você pode imaginar isso no papel de qualquer outras pessoas. Experimenta.
Quando você estiver muito dentro de uma história, muito repetindo uma coisa, isso não está te levando a lugar nenhum, não está te levando a muita coisa, começa a se dar conta. Né? Como é que você pode pensar de outra maneira? Então, o mapa não é o território. Eu posso pegar um mapa de Rio Preto, e por melhor que seja esse mapa, jamais vai ser igual ao território. E nós lidamos com a realidade, gente, lidando com mapas. O mapa é a nossa história de vida, o que nós aprendemos, é aquilo que a gente se transforma linguisticamente, quem nós pensamos que nós somos. E aí algumas pessoas sofrem da síndrome da Gabriela. Você já ouviu falar da síndrome do Pequano? Não conhece a síndrome da Gabriela? É assim, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Aí você pergunta, e aí, que tal fazer algo diferente? Eu sou assim mesmo. Eu sempre pergunto, quem disse? Onde está escrito isso? Você tem que ser assim mesmo. Tipo, então quer dizer que você está feliz assim? Não, eu sou assim. Bom, tem alguém com arma na sua cabeça te obrigando a repetir isso que você não gosta? Não. Bom, então tem alguma coisa de voluntário da sua parte ao repetir esse padrão. Né? Então, é uma brincadeira, quando você tem intimidade, que ajuda a gente a parar para pensar que você pode escolher outras coisas. Por exemplo, onde você põe o foco, outro princípio da PNL, onde você põe o foco, aumenta. Geralmente, Einstein já dizia, se você põe o pensamento, o foco no mesmo processo do problema, você vai ficar dentro do problema. Se você quer algo diferente, você tem que pensar de uma outra forma diferente, você tem que agir de outra maneira. Einstein. Onde você está botando foco? Você está decidindo pensar em problema ou solução? É claro que você tem que partir do problema. Mas tem gente que diz assim, não quero sofrer novamente tudo que eu já sofri tantas vezes sobre relacionamentos. Eu não quero sofrer muito de novo e ser abandonado, deixado. Aí eu digo assim, vamos experimentar um teste. Não pense no azul. Não pense no azul. Não pense no azul. Qual é a cor que você está pensando? Azul. Então, não quero isso. Não quero comer chocolates da Copenhague. Não quero fumar cigarro. Enquanto você colocar o foco no problema, o problema aumenta. É uma das pesquisas sobre o cérebro humano. Onde você põe o foco, aumenta. Não é negar o problema. O problema está lá. Você tem que partir dele igual o GPS. Eu tenho que dizer para o GPS no lugar onde eu estou. Mas eu tenho que dizer onde eu quero chegar, porque senão eu não saio do mesmo lugar. Se eu estou mais ou menos em algum lugar em Rio Preto e quero ir para perto de São Paulo, experimenta tentar essas informações no GPS para ver se te tira do lugar. Nem se mexe. Você precisa fazer a navegação interna. Você precisa botar o foco naquilo que interessa de uma forma que o cérebro vai fazer funcionar. Na formação do PNL, a gente aprende a construir meta da mesma forma que os campeões, que as pessoas que são especialistas em obter resultados, elas constroem, porque isso foi estudado, isso foi modelado, ou seja, boa formulação de metas e de objetivos. Você é parte de um sistema. Não adianta pensar só em você, você faz parte de um todo. Então, o que você faz pode refletir no todo? De que forma o que você faz pode gerar um resultado no todo? Outra coisa também que é um pouco polêmica, mas é interessante, é a intenção positiva por trás de qualquer comportamento. Você vai dizer, poxa, mas o cara é um assassino, o cara bate nas crianças, tem uma intenção positiva? Não, ele não está fazendo isso porque ele pensa em algo positivo. Mas a pessoa que produz qualquer comportamento, ela faz porque ela aprendeu a fazer. Quando ela produz aquilo foi algo que ela concluiu linguisticamente, e nem sabe disso às vezes, que ela tem que agir daquela maneira. Então a gente precisa entender que coisa é essa importante que a pessoa pensa, ou nem sabe, mas faz automaticamente, e dá um direcionamento realmente positivo para isso. A pessoa que bebe muito, eu bebo muito para me soltar e conhecer alguém. Essa pessoa tem uma intenção positiva, que é conhecer alguém, socializar. Só que ela está usando um meio que está destruindo ela, que não é bom para isso, vai prejudicar. Provavelmente ela vai conhecer as pessoas erradas desse jeito, alcoolizado. Então a gente tem que pegar essa intenção positiva, a gente aprende como na PNL, e dar um encaminhamento saudável para essa intenção positiva.
Bom, por exemplo, muitas pessoas estão depredando coisa. Qual a intenção positiva disso? O que lá no fundo essas pessoas acham que precisam fazer através disso? Isso é uma questão que os políticos não estão pensando nesse momento. Qual é a intenção positiva por trás de muitas dessas coisas? E como a gente pode fazer algo que todos ganhem com isso? Pequeno parênteses. Alternativas e flexibilidade. Já se sabe que a gente precisa ter alternativas. A PNL nos incentiva a ter pelo menos 3 alternativas. Não você vai ficar pulando de uma para outra, mas ser capaz de pensar em 3, mesmo que você siga com aquela uma que você escolheu, para que você tenha flexibilidade de pensamento. Senão você tem rigidez na maneira de pensar. É aquela história de repetir o conhecido, de ficar com a vaquinha. Lembra a vaquinha é boa, deixa a vaquinha quieta ali. Vamos tomar o leite da vaquinha. Há recursos no sistema. A PNL acredita que nós temos dentro de nós todos os recursos que nós precisamos. Não quer dizer que você sabe tudo, mas toda a matéria bruta para agir está dentro de você. Tudo que você precisa para agir está dentro de você. Se você acessa a melhor forma que a PNL nos ensina de N maneiras, você já pode começar aqui hoje fazendo esses exercícios, os vídeos lá no canal. Nós vamos ter mais 2 encontros aqui no início do próximo mês, mais a formação em PNL que a gente vai começar. Você vai aprender como esses recursos podem fluir e dar estrutura para as coisas que você quer conseguir na sua vida agora. Um outro princípio importante também: não existe fracasso, só feedback. Isso quer dizer o quê? Que se você quiser, você pode aprender sempre. Não que você não vai reconhecer algo errado que você fez, não é isso. É que você, se quiser, pode sempre aprender o que está acontecendo com você e usar essa aprendizagem para alavancar você a conseguir coisas que você deseja. Bom, então algumas das coisas que a gente já viu aqui na PNL, não existe fracasso, só feedback. Se você quer entender alguma coisa, faça. É importante a ação nesses processos como um todo. Nós temos todos os recursos, todo comportamento tem um propósito por trás, e geralmente a gente não sabe disso. Então você pode descobrir e botar essas forças para se somarem, e ter uma escolha é melhor do que não ter nenhuma escolha. Então são algumas das coisas que a PNL nos incentiva a fazer. Então, gente, por que isso tudo é importante? Porque esses estudos da PNL nos ajudam a pensar qual é o futuro que a gente quer para a gente. Porque senão você vai continuar na síndrome da Gabriela, nascer assim, você sempre assim, você vai continuar repetindo, como o Bandler disse, tudo aquilo que é familiar, mesmo que não esteja sendo bom para você. Eu tenho notícias para você. Se você não escolher o futuro que você quer, alguém vai escolher para você. Alguém, algum sistema, algum governo, né? E talvez não seja o que você queira para você. Então é melhor você saber o que você quer. É o que você está fazendo pelo futuro que você deseja. É uma reflexão que a PNL traz para a gente. Porque a PNL faz essas coisas todas que eu falo para você, e você aprende a fazer com outras pessoas, curar uma fobia, a construir metas com resultados, a melhorar a sua qualidade de vida, se comunicar muito melhor. Na verdade, você pode transcender. A PNL nos chama a atenção que nós podemos reinventar a nós mesmos, o nosso entorno, que está tudo conectado. Hoje em dia, depois da física quântica, a mente, o corpo e o campo à nossa volta, que inclusive é estudado pela PNL também. Então você pode se reinventar e transcender. Transcender, como a gente vai ver, significa mudar, fazer diferente, gerar algo diferente. E muitas pessoas, às vezes, se sentem ameaçadas diante da mudança. Por isso, muitas vezes, continuam, por exemplo, fumando, quando o médico já disse que era melhor preparado há 10 anos atrás, já está começando o enfisema, a pessoa continua fumando. Ou seja, porque é conhecido. A gente gosta do que é conhecido. É uma coisa natural que a gente tem. Isso é uma grande armadilha. Se, por um lado, manter aquilo que é bom e saudável é bom, manter aquilo que não é bom leva a gente à destruição, leva a uma série de resultados que não são positivos. Então a gente pode transcender as palavras que a gente usa, as metáforas. Eu sou burro, eu sou estúpido, eu queria mudar a minha vida. Eu gostaria de mudar. Isso é muito que a gente queria, gostaria de mudar.
Eu tenho angústias. Você me pergunta, onde? Me mostra. Né? Aí a pessoa começa a se dar conta que ela não tem nada para mostrar, porque ela não tem uma coisa que não existe. Ela está passando por um processo, não é uma coisa. Ou então eu pergunto assim, a sua depressão você guarda no seu closet junto com os seus sapatos? É uma pergunta meio imbecil, assim, mas a pessoa começa a pensar com sapato, objeto, depressão não é objeto, então não é uma coisa. Né? E não existe. Não existe enquanto coisa, existe enquanto um processo linguístico que hoje mesmo você pode sair daqui escolhendo alguns pequenos passos para essa mudança. Porque a mudança assusta, porque muitas vezes a pessoa se vê hoje muito diferente do que ela quer. Você ganha um ovo de Páscoa enorme, você pode comê-lo todo no mesmo tipo, comendo devagar, botar na geladeira ou não, e comendo. De repente acabou o ovo todo, você nem viu. Tá qual a mudança? A mudança é como uma planta. Eu lembro na minha casa, quando eu mudei para minha casa nova com a minha família, minha mãe queria um jardim lindo. E eu olhava, tinha uma ribanceira, uma coisa absurda, mas ela já tinha visto o futuro. Aterrado, a terra adequada, cada planta em seu lugar, cada semente em seu lugar, cada tipo de planta em determinado tipo de lugar. E se ela não tivesse visto esse jardim bem antes dele existir, o jardim não estaria lá até hoje. Se um arquiteto olha para um terreno vazio e não viu o arranha-céu de prédio a casa que ele pode construir, não vai ter prédio, não vai ter casa. Ele tem que começar a ver, visualizar o que ele quer, o que ele pode fazer por isso. Como dar o primeiro passo? Pertence a alguém nesse terreno? Posso comprar? Você tem interesse em ser meu sócio? Ele vai construindo esse resultado que ele deseja. Então, é muito importante, porque como nós nos referimos a nós mesmos, faz uma diferença muito grande. Quando você estuda PNL, você começa a mudar a sua linguagem com você. Não é com o outro, não. É com você. Você começa a pensar nos verbos que você está utilizando, nas metáforas que você usa para si, nas crenças que você tem, o que você expressa, nas declarações que você faz. E aí você se reinventa linguisticamente. E você não está sozinho no mundo. O que acontece? Você espalha para outras pessoas essa mudança que você faz. Na verdade, transcendência significa fazer diferente. Só que primeiro você tem que escolher o que você quer. O que você quer? O que você quer para você? O que você escolhe para a sua vida? Se você entrar num carro e não escolhe qual é o seu destino, duas coisas podem acontecer. Você pode chegar num lugar quando a gasolina acabar e ser bom, ou você pode chegar num lugar e ser muito ruim, inclusive correr risco de vida. Então é melhor você escolher o seu destino. E geralmente, por conta das aprendizagens, a gente acaba sempre escolhendo o que é possível, no sentido de aquilo que eu acredito que eu posso. É incrível. Várias pessoas que às vezes vêm e mantêm problemas acontecendo são pessoas que acreditam que só podem produzir aquilo. Eu só posso ser deprimido, eu só posso ter essa reação emocionalmente desproporcional diante de um problema. Elas não sabem que elas podem ter outras reações. Elas não se dão conta que elas podem fazer outras coisas. Então, onde está indo? É a chamada famosa zona de conforto. É aquilo que a gente está acostumado, é aquilo que a gente conhece. O que você pode fazer diferente? Agora, não adianta só você escolher, só saber teoricamente o que você deveria fazer, o que você poderia fazer, porque isso não te leva também para onde você precisa. Não adianta eu botar o GPS e traçar a rota, você não liga o carro, não sai com o carro para ele andar. O que significa que eu preciso de mobilidade, entrar em ação. É fundamental que você gere congruência. Teoria não muda ninguém. E o conceito do que supostamente você deveria fazer não vai mudar você. Não muda você. Você precisa entrar em ação e gerar uma diferença na sua vida. E aí acontece a mudança. A mudança é quando você realmente gera algo diferente e novo para você. Então, geralmente a gente escolhe aquilo que é possível. E o meu desafio para vocês é: o que você talvez não tivesse considerado possível, mas que talvez seja possível se você for flexível,
se você resolver aprender com o que está acontecendo, se você buscar apoio no seu sistema, por exemplo, o que do não possível pode começar a se tornar possível se você começar a caminhar nessa direção ainda hoje, amanhã. PNL não é teoria do que deveria, não. É coisa concreta. O que você pode fazer amanhã, por isso? 2 passinhos, por isso, amanhã. Porque as escolhas que a gente faz, que são aquilo que a gente escolhe fazer, por exemplo, não vou promover o meu negócio não, vou ficar em casa vendo filme. Quando você faz essa escolha primária, você está escolhendo outras coisas junto sem saber. Você está escolhendo não fazer o que precisa ser feito, não se comunicar com outras pessoas, não gerar o resultado que precisa ser gerado. Então, quando você escolher alguma coisa para que haja harmonia de escolhas, é muito importante você parar e se perguntar: será que essa escolha que eu estou fazendo e as outras que nem eu sei que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, é aquilo que eu quero para mim? São as coisas que eu desejo para mim? É aquilo que eu preciso nesse momento da minha vida? Começa a pensar. Butler diz uma coisa: algumas pessoas não veem o filme até o final. Elas veem o filme só do momento. Elas não veem o filme do final. Ou seja, quando você faz uma escolha, eu vou ficar aqui me drogando hoje o dia inteiro. Não veio o filme daqui a alguns anos, do efeito do que ele vai fazendo, deteriorando o organismo, e uma série de coisas. Experimenta passar um filme um pouco mais para frente, quando você analisar as escolhas que você está fazendo na sua vida. O que acontece diferente quando você passa esse filme? E resultados, tem aí 3 coisas que são muito importantes. Quando você vai agir, é muito importante que você haja e descubra a melhor forma de agir. E haja com congruência. O que significa congruência? Congruência significa que o que eu faço hoje, que eu digo, tem a ver com o que eu faço. Como seria eu falar de todas essas coisas sobre o PNL e viver uma vida não saudável? É incongruente. Como o médico que eu falei, que me deu uma excelente aula sobre como fumar faz mal fumando. Eu olhei para ele e falei assim: como assim? Você me convenceu, tá? Não cai ninguém para fumar perto de mim. Por que você não está fazendo isso? Então, congruência é importante. E, gente, uma coisa que eu digo sempre para meus clientes, meus alunos: ninguém acorda diferente. PNL é uma escola, é igual dirigir, andar de bicicleta, é igual ir na academia. Você não vai na academia e vai lá e volta e está com o corpo todo dia que você quer. Você tem que ir, praticar, vai sentir dor um dia, não vai ver o resultado. É igual a planta que minha mãe plantou lá no jardim e ela ficou sabendo que dali a 10 anos, quando nem mais ela está presente hoje, a planta continua crescendo. Vocês veem meu ponto? Então, na verdade, é necessário ter congruência. Porque não adianta nada, teoricamente, você fazer o que é certo, ou mesmo começar a agir, se você não tem congruência. A congruência leva a uma ação constante. É importante você fazer o que precisa ser feito. Por isso que a PNL tem sucesso. Porque a PNL sabe o que precisa ser feito, sabe aquilo que funciona. E a coisa está nas mínimas coisas. Existe uma teoria muito interessante que é chamada teoria do caos, que tem um preceito que diz assim: uma borboleta bate asas em Pequim e chove em Nova York. Na verdade, a teoria do caos surgiu para prever o tempo. Como prever o tempo? Então, assim que os computadores surgiram, eles começaram a alimentar os computadores de uma série de informações que sabia-se que influencia se vai chover, se não vai chover e tal. Começaram a botar vento, temperatura, blá, 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 blá. E no final das contas, para contar a história, eles chegaram à conclusão que pequenas coisinhas aqui e ali geram, como um efeito dominó, assim, empurra primeiro e todos os outros caem. Pequenas coisinhas do tipo bater de asas de uma borboleta poderia, em Tóquio, poderia gerar uma mudança em Nova York. Ou seja, pequenas mudanças no sistema podem gerar mudanças de grandes proporções. E eles continuaram a perceber que isso não era verdade só para o tempo, não. É verdade para a nossa saúde. Deixa aqui, isso não faz bem para mim, mas eu estou bem, não estou sentindo nada, então eu vou continuar comendo essa gordura aqui, que o médico disse que eu não deveria, durante 20 anos. Pequenas mudanças constantes geram, dali a pouco a pessoa está com as veias entupidas, e tal, e não sabe por que aquilo aconteceu. Então, na verdade, isso é interessante do ponto positivo também.
Porque pequenas mudanças congruentes umas com as outras, como a gente viu lá no outro, constantes dentro de um plano de mudança pessoal, geram mudanças de grandes proporções. Gente, eu tenho uma notícia para vocês. Não sei se vocês sabem que o PNL funciona. Resta saber se você vai funcionar na PNL. A PNL funciona. Tanto que ela é utilizada com sucesso no mundo inteiro, em empresas, treinamento, esporte, terapias e por aí vai, coaching. Isso quer dizer o quê? A gente sabe que funciona. Resta saber, você quer funcionar de uma forma que vai ajudar você a ter uma vida de melhor qualidade? É uma coisa para a gente pensar. Porque quando a gente deseja mudar, a gente precisa criar. E criar significa que a gente tem que primeiro germinar a ideia. Primeiro você tem que plantar a ideia. O que eu quero? O que eu desejo para a minha vida? O que eu desejo como tempo da minha vida? Preciso. É a planta. Eu preciso pegar a planta e plantar na terra. No lugar certo, a planta certa, no lugar certo. Aquela que tem luz no lugar onde tem luz, onde não tem luz, onde não tem. Eu preciso que aquilo ali seja assimilado. Porque mudar linguisticamente é mais complexo do que ter um dia fazendo algo diferente. Todo mundo pode um dia não fumar, um dia dirigir quando não dirigir, e um dia fazer dieta quando só comer besteira. Mas manter isso é que é o grande desafio, porque manter isso significa que você precisa assimilar. É muito mais complexo do que apenas um ato, uma atitude. E a conclusão, que é quando aquilo que a gente faz ganha realidade, ganha vida. É um processo contínuo isso. Quando você concluir um processo, é algo que você está pronto para começar uma nova etapa na sua vida. Agora, como é que a gente faz isso? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês querem realizar coisas na vida de vocês? Existe uma maneira simples que é você treinar conclusões. Ou seja, concluir processos. É uma coisa que é muito, muito simples. A gente precisa se perceber concluindo. Às vezes eu pego alguns clientes deprimidos, depressivos e tal, e eu ajudo-os a passar um final de semana melhor, onde eles planejam algo um pouco melhor, um dia melhor. Eles planejam uma atividade melhor, uma noite melhor. E aí eles concluem isso com sucesso. A vida continua ruim, mas eles tiveram sucesso. E aí no dia seguinte a gente planeja para 2, 3 dias à frente. Eles começam a treinar, planejar, executar, identificar, planejar, executar, concluir. E daqui a pouco, quando eles se dão conta ou não, já estão planejando outras coisas muito mais complexas. Então comece dando passos simples. Comece planejando coisas que dependem só de vocês, mas se dando conta, eu hoje vou estudar 1 hora mais do concurso público. É isso que eu quero. Eu vou me sentar aqui e vou estudar. Na hora que estiver estudando, eu estou executando isso. Estou esforçando, estou fazendo algo diferente para mim. Quando eu acabar de estudar essa hora mais, estudei 1 hora mais. Muito bem. Legal. Parece uma coisa meio idiota isso, mas você está se mostrando para si que você está identificando, executando, planejando, executando, olhando o resultado. Então começa a mostrar para a sua mente passos pequenos, porque um dia quando você disser assim, vou abrir a empresa, bom, tantas vezes a pessoa está dizendo que planejou, fez, concluiu. Então, vamos fazer de novo, a pessoa pode fazer isso. É como se você, dentro de você, dissesse isso mesmo para você, se desse autorização. Então é muito importante você ir em etapas e botar o foco onde você quer. Então eu vou passar algumas técnicas, a gente vai fazer uma vivência daqui a pouco, uma última vivência, mas eu queria passar algumas técnicas para vocês, que vocês podem botar em prática para gerar um resultado diferente para a vida de vocês. Primeiro, a gente precisa entender que existe uma substância no cérebro que se chama substância reticular. Essa substância é responsável por um fenômeno que você já deve ter experimentado. Talvez algumas mulheres que não ficaram grávidas, fiquei grávida, de repente viram várias outras mulheres grávidas na rua, você parece que todas saindo de casa para eles poderem ver, né? Não é verdade? Ou então quando você quer comprar aquele carro novo, acho que vou comprar aquele carro. Você sai na rua, parece que todo mundo botou aquele carro na rua. Você, puxa, olha só quantos, não sabia que tinha tantos. Na verdade, estava todo mundo ali, estava tudo ali. Só que você não tinha escolhido que você iria perceber isso. Uma coisa interessante,
Quando a gente escolhe botar o foco, lembra, em alguma coisa, a gente dispara um processo na nossa mente, uma substância chamada substância reticular ativadora ascendente, substância reticular. E essa substância aumenta o nosso foco naquilo que nos interessa e diminui o foco naquilo que deixa de interessar. Então, isso que acontece espontaneamente é algo que você pode treinar para você. Então, eu vou ensinar para vocês 3 coisas que vocês podem já botar em prática e já podem mudar a vida de vocês. A primeira é a técnica do mural. Pense naquilo que você quer, naquilo que depende de você, naquilo que é importante. Quando você tiver certeza que você quer algo, mas que é algo factível, possível de acontecer, vá na internet ou nas revistas e faça um mural com imagens de tudo aquilo que você vai ver, ouvir e sentir quando obtiver o que você deseja. Lá em casa, os secretários que entram lá em casa, às vezes perguntam: a religião do Senhor manda colocar esses painéis, essas imagens todas, e eu ponho umas bem simbólicas, metafóricas, que aí parecem coisas místicas, não tem nada a ver, tudo metáfora, né? Só que em vez de eu ir direto em coisas muito materiais, eu ponho um símbolo que representa a saúde, que parece que tem asas, então parece que é um anjo, nada a ver, né? Não para mim, né? Não foi o objetivo meu. E se entra na minha casa, tem colado no banheiro, onde eu escovo os dentes, tem na porta da geladeira, tem na parede do meu quarto, tem no teto. Eu abro o olho na cama, está lá no meu teto. E funciona. Por quê? Porque quando você põe imagens daquilo que você quer, e o seu olho fica passando por aí, você fica olhando para a imagem, só está lá. Um lugar ou alguns lugares. Por exemplo, eu vejo todos esses lugares todos os dias. Eu botei em 4 diferentes, não ter dúvida, né? Só do teu olho bater ali, aquilo gera um resultado. E essa técnica começou bem antes do estudar PNL. Depois a PNL só reforçou que isso funciona mesmo. Eu aprendi isso, cheguei a essa conclusão. Eu botava na porta do meu armário, eu me lembro quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu botei cartões postais de todos os lugares que eu queria conhecer. E naquela época, eu não venho de família rica, minha família nunca pagou minhas viagens, que eu já fiz na vida, sempre eu paguei, comecei a dar curso desde 14, 15 anos de idade. E depois que eu visitei várias vezes alguns daqueles lugares, todos os lugares que estavam no armário, aí todo mundo ria, porque às vezes eu abria a porta na época do X, né, e tal, não tinha PowerPoint ainda, né, como a gente tem, né, dentro do século passado. E aí eu colava, todo mundo ria. Depois que eu comecei a ir naqueles lugares todos, várias vezes, às vezes algumas pessoas que não entendiam direito a coisa diziam assim: eu posso botar essa fotografia no seu armário? Eu digo: não é o meu armário, tem que ser o seu armário. Não adianta o meu armário, tem que sair do seu armário. Né? Ou seja, você tem que criar para você esse processo. Então experimentem isso, achem imagens, pensa assim: eu lá no meu estado desejado, conseguindo a minha meta, o que eu quero? O que vai mudar na minha vida? Não só a meta em si, por exemplo, passar no concurso público, lá a foto do lugar ou tal, mas o que você vai comprar, o que você vai ver, o que você vai viajar com o dinheiro que você vai ganhar, tudo. Faz um painel, espalha ele e deixa lá. E agora, claro, gente, não adianta botar planeta Marte, não tem viagem para o planeta Marte ainda. Tem que ser factível. Não adianta você escolher coisas que não estão disponíveis. Então isso é a mágica da mente, mas não é mágica feitiçaria. Né? Quando a gente chama de aprendiz de feiticeiro, é apenas uma metáfora, tá? Porque aqui ainda não tem entendido isso. Né? Eu não sou feiticeiro. Outra técnica da carta. É muito interessante também essa técnica. Essa é assim: você vai escrever uma carta para uma pessoa que pode ter morrido, pode estar viva, pode, enfim. Mas você vai escrever como se você estivesse escrevendo daqui a 6 meses. Ou seja, nós estamos em junho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro, janeiro, mais ou menos assim. Então, eu vou fazer uma carta como se eu já estivesse em janeiro e eu vou descrever tudo o que eu fiz nos últimos 6 meses para conseguir os resultados de emagrecer, parar de fumar, abrir uma empresa, ter mais cliente. Agora eu vou escrever o governo no passado, como se eu tivesse feito aquilo. Eu vou fazer um relato
de algo que eu já fiz, só que eu não fiz ainda, mas é como se eu tivesse feito. Por quê? Porque a nossa mente tem uma estratégia para saber que o passado aconteceu. Então, quando você escreve um verbo no passado, você acessa essa estratégia da mente que trata algo como já tendo acontecido. Então, é mais fácil do seu cérebro assimilar e produzir aquilo quando você faz isso. Então, o que você faz? Você, nesses 6 meses, umas 2, 3 vezes na semana, você pega essa carta e lê. Lê essa carta. Lê, gera imagens, pensa, gera emoções internas, vê, ouve, sente na sua mente e deixa pra lá. Deixa a coisa pra lá. E no final você queima a carta. Tem nenhum significado místico, nem nada disso. Ou joga fora, enfim, porque provavelmente quando chegar lá, a maioria, se não todas as coisas, vão ter acontecido. Então, é muito interessante. Então, escrevam um verbo no passado, como se já tivesse acontecido, mas dizendo em detalhes, como, não só o que você obteve, o que você fez, mas como você se sente, a importância que isso tem, o prazer que você está obtendo com esse processo como um todo. E, finalmente, uma das que eu mais gosto, que é a técnica do papelzinho. Essa técnica eu desenvolvi, eu modelei um processo. Minha bisavó era muito católica e ela fazia parte de um grupo que recebia na casa dela uma das imagens de Nossa Senhora, não sei qual. Não me pergunte, não sei. E aí, era muito pequena, não me lembro. E aí, um monte de gente que ia lá visitar trazia uns papeizinhos e botava num coração, numa bolsinha. E aí todo mundo dizia, todo ano ela recebia na casa dela, aconteceu aquilo que eu pedi, mim também aconteceu. Aí eu comecei a pensar, aí eu perguntei, o que eles fazem com esses papéis? A gente queima. Aí eu falei, então eu vou experimentar alguma coisa. Eu queria lá passar na prova, melhorar minha nota, não sei o que, eu botei lá no papel, como é que aconteceu tudo? Né? Como eu queria. Aí depois, sem o advento da senhora e coisa e tal, eu resolvi fazer isso de outra maneira. Isso com 14, 15 anos de idade, já estudando hipnose, essas coisas todas. Então eu desenvolvi a técnica do papelzinho, que eu fui aperfeiçoando. É assim, parecida com a da carta. Você vai pensar no que você quer. E você vai escrever 4 frases no presente sobre o que você está fazendo. Eu estou conseguindo me alimentar de forma saudável. O que você quer. Mas você vai falar como se você já estivesse num processo em movimento. Eu estou me alimentando de forma saudável. Eu estou me comunicando muito melhor com os meus filhos. Você não vai dizer, eu vou me comunicar. Eu estou me comunicando. E é importante essa ideia do movimento. Eu estou fazendo. Eu estou em ação. É importante que seja assim. Então você vai pegar 4 coisas que você quer, mas você vai dar a ideia de que você está fazendo. Isso está sendo parte de você. Você está aprendendo cada vez mais fácil, que te permite estar passando pelo concurso. A ideia é sempre do movimento. Estou fazendo, está acontecendo, os resultados estão acontecendo. Isso linguisticamente, na programação neurolinguística, foi a modificação que eu fiz, esse ongoing, esse processo de movimento faz uma diferença muito grande. Aí o que você vai fazer? Você vai escrever, vai dobrar o papelzinho. Nunca mais você vai abrir o papelzinho. Aí durante um mês, 3 vezes por dia, você vai pegar o papelzinho e vai dizer assim, isso é real, faz parte da minha vida, isso é muito importante. Não precisa nem lembrar do que você escreveu. Aliás, quanto menos você lembrar, melhor ainda. Aliás, vocês deixaram os e-mails, muitos de vocês que não deixou, deixa. Eu tenho essa técnica escrita, eu vou pedir para o pessoal mandar para vocês essa técnica escrita, para vocês poderem fazer com calma, que é bem legal. Eu fiz um artigo sobre isso numa revista, que vai sair agora, eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem. Então, você vai pegar um papelzinho 3 vezes por dia, e assim, não precisa demorar nem 1 minuto. Você pega um papelzinho, de preferência com a mão oposta, para você escreve. Sério. E aí você vai dizer, isso é parte da minha vida. Eu sou feliz com isso na minha vida. Isso está acontecendo, eu adoro os resultados. Qualquer coisa assim, que dê a ideia, isso sou eu, isso já está acontecendo, eu sou grato por isso. Minha mente se sintoniza, se sincroniza com o universo para isso se tornar realidade. E guarda o papelzinho de novo. Mantenha a sua carteira no lugar que você vai ter que estar com ele sempre.
E durante um mês você vai fazer, no triângulo, você vai fazer a assimilação, a fertilização, a incubação do processo. No final de um mês, você também queima o papel. O meu desafio é façam, porque eu dou cursos às vezes de um mês, eu ensino isso no primeiro dia, e bem antes dos 30 dias, várias pessoas dizem, olha, quantas coisas que eu escrevi já estão acontecendo. Porque não tem nenhuma mágica. A mágica é, você dispara o sistema reticular. Você dispara processos que vão fazer essas coisas acontecerem, que vão focalizar, que vão aumentar o foco do que você quer. Essa do papelzinho é muito legal, é muito bacana. E eu recomendo que vocês façam, e depois me contem. Eu vou voltar daqui a mais ou menos um mês aqui na cidade, menos de tudo. Me conta os resultados, porque vai ser bem bacana, vai ser bem legal aí para vocês. Então, dando prosseguimento, a PNL em ação. O que você pode fazer na sua vida agora? Vou fazer uma última vivência antes da gente terminar, que é mais uma vivência que vai contribuir aí para o resultado de vocês. Então, eu gostaria de convidar que vocês todos ficassem de pé. E se espalhem aqui, sobe aqui, ó, tem espaço aqui em cima, aqui na frente, porque vocês vão precisar dar 3 passos, não precisa ser passos largos, mas essa técnica envolve você se mexer de alguma maneira. Então é bacana que vocês possam dar 3 passos, 1, 2, 3, porque vocês vão precisar se mexer. Então se espalhem, ó, chega aqui na frente, pode subir aqui em cima, tem espaço aqui, ó. Quanto espaço vazio aqui em cima? Não vou precisar dele, os gatos estão em cima. Onde a gente vai experimentar uma coisa diferente. Eu preciso que vocês se espalhem, porque o que vocês vão fazer? Vocês vão estar numa posição e aí vocês, em determinado momento, vão andar para uma posição, para outra posição, depois vão voltar para nessas mesmas posições. São 3 passos que vocês vão precisar dar. Então, se espalhem como vocês pudessem fazer e não se acanhem, subam aqui no espaço. A dessa aqui em cima. Estou solitário aqui em cima, preciso de companhia. Então vamos lá. Então eu vou pedir para que nesse momento você se ache, já veja aí a possibilidade dos 3 passos que você vai precisar ter. E eu vou pedir que nesse momento, você pode ficar de olho aberto ou fechado, do jeito que você quiser. Eu quero que você escolha o primeiro espaço, que é o que você vai estar. É o espaço do desafio, do problema, daquilo que você está experimentando. Então eu quero que você imagine um círculo imaginário, você dentro dele, e eu quero que você pense nesse desafio, nesse problema, exatamente como ele está se manifestando. Exatamente. Mesma maneira, apenas reconheça o que está acontecendo, quais são os fatores externos que estão acontecendo na minha vida, o que está acontecendo, o que eu estou experimentando ainda. Que outras coisas, pessoas, situações estão envolvidas nesse processo. Como eu internamente estou reagindo a isso? O que eu estou vendo na minha mente que está ajudando esse processo a ser do jeito que é? Como é a imagem mental da situação problemática? O que eu digo para mim mesmo? Em qual tom de voz eu digo que eu estou dizendo ainda uma última vez para mim? E finalmente eu quero que você se diga, ache um nome que seja provisório. Vai ser provisório mesmo, tudo muda já aqui. Como eu me sinto? Ache para você essa definição. Eu me sinto X. Como eu me sinto? Identifique, acolha o que você está percebendo. Tenha certeza de que você está sentindo alguma coisa. Dê um nome para isso. Eu sinto X. O nome que você vai dar. Agora eu quero que você passe por espaço ao lado ou atrás, né? Atrás é até melhor que seja em linha reta, assim. Dê um passo atrás. E aqui a gente vai começar a imaginar que a gente está numa espécie de posição de observador.
Você vai imaginar que você está se observando ali, naquele espaço que você estava, mas você vai imaginar que você está se observando ali, fazendo exatamente o que você estava fazendo ali. Mas por enquanto você está observando, vendo, ouvindo, sentindo. Está ali você, exatamente onde você estava, lidando com aqueles fatores externos. Reagindo internamente exatamente daquela forma. Exatamente. Obtendo aquele resultado que você está obtendo. Agora, minha pergunta para você, que é muito importante, é: aqui, nessa posição de observador, como você se sente fazendo isso, observando? Como aqui você se sente ao observar você ali sentindo X, aquilo que você estava sentindo ali? Vamos supor, aqui eu me sinto triste. Eu observando, me sinto preocupado porque eu me sinto triste. Como você aqui se sente observando aquilo que você sente ali, naquele espaço? É estranha essa pergunta, mas responda. Como você aqui se sente a respeito do que você sente ali? Veja. Ouça. Ok. Agora vamos dar mais um passo para trás. Deixa tudo ali na frente. E nesse momento, eu quero que você pense num momento onde você sentiu recursos dentro de você. Uma situação qualquer da vida, da sua vida, não pode não ter nada a ver com esse problema. Pode ser numa outra época, ontem, anteontem, há 10, 20 anos atrás, não importa. Um momento onde você sentiu recursos, coisas de dentro de você vieram à tona e você simplesmente começou a agir diferente, fazer coisas diferentes, ver outras coisas na sua mente sobre como lidar com as situações, dizer outras coisas para você em outro tom de voz, mexer seu corpo, agir, respirar de outra maneira. E quando você vai revivendo isso agora, volta para lá. Você imagina entrando lá nesse momento, volta para lá, imagina que você está vivendo isso agora nesse momento de novo. Experimenta e vai soltando o seu corpo, deixa que seu corpo se movimente e reproduza algo congruente com isso que você está sentindo. E traz esses recursos, traz esse monte de recursos, essa situação plena de recursos de novo. Traz de volta. Você está lá de novo, vendo, ouvindo, sentindo. Eu não estou pedindo para você explicar, eu não estou pedindo para você entender, eu estou pedindo para você reviver. Apenas reviver. Reviva e deixe que isso flua para você. Está fluindo. Isso é uma metáfora, vai fluindo. E vem memórias nesse momento de vários outros momentos onde você, inconscientemente, deixou fluir outros recursos em outras situações na sua vida. E as memórias vêm, começam a vir uma, outra, de outros momentos onde, em maior ou menor grau, você, inconscientemente, se deu autorização para poder vivenciar recursos, experimentar recursos, e você deixa isso fluir, e vai percebendo todas as imagens mentais, o tamanho, a cor, o brilho que elas têm, se você está dentro ou fora, se é um filme, se é uma imagem fotográfica, qual o tamanho, se tem 2 dimensões ou 3. O que você diz para você de alguma maneira diferente nessas várias situações que fazem a diferença no diálogo interno que a gente tem sempre? Como o seu corpo age, como é que você anda, como é que você respira, como é que você se mexe nesse momento.
se mexe nesse momento. E agora, de dentro desse estado de recursos que eu quero que você experimente, eu quero que você coloque as duas mãos abaixo do umbigo, assim. Mantenha a coluna reta, porém tranquila, ela pode ficar duro, assim. Posição ereta, porém relaxada. Duas mãos abaixo do umbigo. E eu quero que você imagine espalhando pelo seu abdômen todos esses recursos, espalhando esse momento, espalhando. E de repente, você deixa que isso que se espalha vai centrando isso no seu abdômen. Todo mundo já fez yoga, artes marciais, sabe a importância do abdômen centrado. E você sabia que você tem um gato no abdômen, que é o intestino? Você tem um cérebro, o intestino é um cérebro e tem a inteligência de um gato. Então espalhe isso, alimente esse gato, deixe se espalhar até o coração. E no coração eu quero que você se abra para a emoção positiva de sentir, de perceber tudo isso dentro de você. Abra-se para essa emoção positiva, de ter esses recursos, de revivê-los, de experimentá-los. Deixe que isso chegue agora no alto da sua cabeça, onde você experimenta lucidez, presença, os pés no chão em contato com a mãe terra, a cabeça em contato com o universo, com todo, uma outra metáfora. E outra coisa que não é uma metáfora, que é a física quântica, você em contato com infinitas possibilidades, porque você é parte de um sistema. E eu quero que você comece a sentir nesse momento, nesse instante, a influência que isso tem, nesse momento, nesse instante. Você vai experimentando mais. E você vai escolher, nesse momento, dois recursos que existem dentro de você para você levar para aquela posição do observador. Dois recursos que você vai escolher dentro de você agora, nesse momento, que vão ser muito úteis para como você se sente ali na posição do observador. Escolha nesse momento. Imagine que você carrega eles uma espécie de armadura de energia. Isso é uma metáfora, gente. Não tem nada de místico aqui. Uma capa de energia que você veste, aperta o zíper e tal, e veste esses recursos. E quando eu contar 1, 2, 3, você vai levar esses recursos para a posição do observador para ver se lá já a modificação feita é boa ou melhor do que você tinha imaginado. Então vamos, 1, 2, 3, vamos dar um passo agora. Isso, talvez você possa perceber algo diferente acontecendo com você agora nesse momento. Como é que você se sente agora na posição do observador, olhando para você ali, sentindo o X, aquela coisa original? Agora que esses dois recursos estão presentes e você tem memórias de ter tido esses recursos, de usar esses recursos, como é que você agora se sente ao olhar para aquilo ali que você escolheu para trabalhar? Como é que você se sente agora, nesse momento? Existe alguma modificação? Preste atenção no seu corpo, na sua respiração. Antes você sentia algo aqui. E agora? Você sente o que diferente? O que você experimenta diferente agora nesse momento? Que faz a diferença significativa agora? A diferença significativa. E agora, preste atenção em tudo isso que você está vivendo. E quando eu contar 1, 2, 3 e disser agora, você vai levar tudo para o primeiro espaço que era o espaço do problema. Esses dois recursos e tudo que você está aprendendo aqui. Então vamos. 1, 2, 3. Vamos dar um passo para frente agora. Isso.
precisa explicar nada, não é sobre explicar, é sobre acessar a neurologia. Todos esses recursos que são seus, campeão que existe em você. Acessa isso nesse momento agora e começa a perceber, deixa isso fluir. Fluir com você, fluir com você, fluir. Perceba agora o que está diferente. O jogo externo está lá, as questões externas, os problemas externos, as pessoas, mas e dentro de você? O que você está experimentando dentro de você nesse momento, agora? O que você está experimentando agora, nesse momento, na sua vida? Diferente. Antes você sentia X aqui, e agora? Apesar dos desafios, apesar daquilo que você ainda vai resolver, o que você está experimentando diferente? O que você está sentindo diferente agora? E quais os recursos que você sabe, tal qual você sabe que o sol lá fora é para recuperar, você sabe que você precisa respirar para viver. O que você sabe sobre algo diferente que talvez você nem saiba, ou quando sabe, mas sabe? E como isso repercute em você? E agora, o que você sente aí nesse momento? O que você experimenta agora, nesse momento diferente? Eu quero que você pense agora na situação original. O que mudou sobre ela? Internamente dentro de você. O que você pode fazer diferente agora dentro de você? Eu quero que finalmente, para que você seja campeão e para que você faça uma mudança significativa agora, eu quero que você pense em três coisas que você pode fazer na sua vida de hoje a uma semana, concretas. Se alguém fosse atrás de você filmando, veria isso para dar arrancada e fazer uma diferença na sua vida e vencer, simplesmente vencer, fazer uma mudança significativa. O que depende de você que pode fazer uma mudança significativa? Vamos lá, 3 coisas que você vai fazer, não porque eu vou te cobrar, porque eu não vou te cobrar, mas que você vai fazer por você na sua vida para fazer a diferença. Vamos lá, primeira coisa, pensar. Alguém poderia filmar você para você fazer. Segunda coisa, isso. Terceira coisa. E eu vou fazer uma contagem agora de 0 a 5. A cada número que eu for contando, você vai sair desse estado. E quando eu contar 5, você vai abrir os olhos. Mas eu vou pedir para que todas as noites você, recentemente, enquanto dorme aquele sono sempre profundo, sempre reparador, todas, sempre reparador, todas as noites, você, no consciente, continua nisso e vai descobrindo erros mais divertidos, mais positivos e mais prazerosos. Certo? 1, respire profundamente. 2, mais uma respiração profunda. Isso, saindo desse estado, percebendo a diferença. Perceba o seu corpo, perceba o que tem de diferente no seu corpo agora. O que tem de diferente em você agora? O que tem de diferente sobre como você vê, ouve, sente, percebe de outra forma agora diferente de tudo isso? Isso, 4, assim, muito bem. E 5, Vocês podem se sentar. A temperatura aumenta nesse momento, né? Então, o que eu quero saber de vocês agora é simples. Para a gente finalizar, eu quero só contar uma coisa antes da gente finalizar. Quem aqui está experimentando algo melhor sobre pensar e a possibilidade de lidar com um problema ou desafio? Agora. Vamos lá, levanta a mão para a gente saber. Quem está experimentando algo melhor, uma atitude melhor, uma germinação melhor? Muito bem. Então, gente, é continuar, é botar isso para diante. Por que isso funciona agora inconscientemente? Por quê? Porque você está botando processos, isso tudo que a gente fez são processos
que mexem sobre a estrutura como você pensa, o significado que você atribui às coisas, a ordem que você coloca as coisas para funcionar na sua mente, e trouxe para você flexibilidade, escolhas, possibilidades de aprendizagem para você inconscientemente e conscientemente também ouvir aquele sinal que diz assim: é o momento da mudança, é o momento da transformação. E para terminar, eu quero contar uma história para vocês sobre mudanças também. Um jovem americano que veio lá para o Tibete estudar na época, né, um grande iluminado Lama, né, e aí ele enfrentou um monte de lama no caminho para chegar ao Lama e tal, subiu montanhas e tal. E ele chegou lá: mestre, eu vim aqui, viajei tanto, vim de tudo que eu tinha para aprender, porque eu sei que eu posso aprender, eu posso gerar mudanças diferentes, significativas na minha vida, eu posso gerar mudanças diversas, o senhor pode me ajudar. Aí o mestre sorria, dizia assim para ele, sorria bondosamente, tá? Mas mestre, eu vim tão de longe, mestre, você quer tomar um chá? Ah, sim, eu aceito, mestre. Ah, mas eu li sobre o artigo que o cientista tal escreveu sobre o senhor, sobre a possibilidade do senhor acesso, sobre o processo de meditação. E eu posso botar o chá na xícara do discípulo. Isso tudo pode me fazer uma pessoa melhor. Eu já estou imaginando como no futuro, de alguma maneira, eu posso ser melhor, eu me tornar uma pessoa muito melhor. O mestre fica colocando chá e tal. De repente o chá começa a transbordar, cai da xícara, cai na perna dele, ele se queima. O senhor está maluco? Está me queimando. Por que isso? Ele disse assim: igual a sua mente. A sua mente está tão cheia de coisas. Parece que não tem espaço para mais nada. Se você quiser aprender um pouco disso que eu tenho para ensinar para você, é o momento de você abrir um pouco a sua mente e abrir um pouco mais de espaço para mais algumas coisas. Então, gente, o que me motiva a estar permanecendo e continuar a estudar programação neurolinguística é única e exclusivamente aquilo que a PNL fez por mim ao longo dos anos. Ou seja, o que eu fiz por mim, porque já que a PNL não existe em hipnose, são só nomes, o que existe na verdade? Existem, na verdade, pessoas, todos nós, com nós internos, que nós podemos desatar já, e existem recursos internos que podem ser despertados. Então, o que existe somos nós existimos, e nós temos uma responsabilidade. Minha vida, que eu achava que era limitada, me achava incapaz de um monte de coisas há muitos anos atrás, o nível de qualidade de vida que eu tive era muito inferior ao que eu tenho hoje e tal. Através das coisas que eu aprendi com a PNL, eu mobilizei meus recursos, consegui coisas fantásticas. Hoje eu viajo no Brasil inteiro, fora do Brasil, ensinando as pessoas a fazer isso. Porque, primeiro, não só é meu trabalho, mas é apaixonante, porque isso mudou a minha vida, mudou a vida de todo mundo que eu conheço mais próximo de mim, mudou a vida da Selma, que começou a ouvir tudo isso antes de me conhecer pessoalmente, e depois, antes da gente começar a trabalhar, mudou a vida de várias outras pessoas, mudou a vida de mais de 1 milhão de pessoas que acessam meu canal de vídeos e nunca me viram, me disseram: eu fiz 16 anos de psicanálise e com algumas sugestões técnicas eu resolvi coisas que nenhuma dessas terapias resolveu por mim. Não são minhas técnicas, são técnicas com base na programação neurolinguística. E eu já quero deixar um convite para vocês. Vamos fazer 2 workshops aqui. Um chama-se A Cura Interior, para despertar processos de cura diversos internos. Não só cura de doença, não curanderismo, processos que vão gerar tudo. Se a gente acessa estratégias também de nós, a gente recupera essas estratégias. Se vocês se sentiram melhor agora, depois desse exercício, mais capazes de lidar com as coisas, é porque vocês estão acessando estratégias de recursos e estão sentindo os recursos de volta. Então vamos acessar estratégias de cura. E no dia seguinte a gente vai ter um workshop, as vagas quase todas tomadas, ainda tem algumas, que é a PNL contra medos, fobias e ansiedade. Ou seja, como técnicas da PNL podem ajudar a trabalhar todas essas coisas. E no sábado e no domingo, que é dia 19, 20 e 21, a gente começa, para quem quiser a introdução à PNL ou para quem quiser o desafio de mudar mesmo a sua vida para valer e a vida dos outros que quiserem trabalhar com vocês, né? O Practitioner em Programação Neurolinguística, que é a formação internacional selada em PNL. Então, eu agradeço vocês, muito obrigado por terem vindo aqui num dia tão desafiador e façam por vocês, pratiquem essas coisas, não é por mim, façam por vocês, porque nós merecemos esses resultados. Muito obrigado, um preto.